Olá, hoje vamos falar sobre tipos de mediunidade e paranormalidade. Qual é a diferença entre mediunidade e paranormalidade? Já abordei aqui em vídeos curtos um pouco de cada tipo de mediunidade e paranormalidade. Hoje eu vou falar no geral e abranger mais. Gostou? Se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha e comenta. Gratidão. Primeiramente, o que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade, como o nome diz, de intermediar o mundo físico com o mundo espiritual, interagir com os espíritos, perceber os espíritos, ser instrumento dos espíritos. Já a paranormalidade é a capacidade que a própria pessoa tem de produzir fenômenos paranormais, que seriam ditos inexplicáveis diante da ciência, diante da sociedade. Então vamos ver alguns tipos de mediunidade e de paranormalidade. A primeira, mais conhecida, é a clarividência, a capacidade de ver o mundo espiritual, enxergar os espíritos e o mundo espiritual. Ela abrange mais coisas, mas resumindo é isto. A premonição, a capacidade de prever o futuro. Se essa capacidade vem do próprio espírito da pessoa, isso é uma paranormalidade. Mas se é inspirada por outros espíritos do mundo espiritual, é uma mediunidade. Intuição, capacidade de intuir e pressentir, né? Da mesma forma, se essa intuição é interna, a voz interior da pessoa, experiências de outras vidas, é uma paranormalidade. Se essa intuição é inspirada por espíritos não físicos, é uma mediunidade. Clareaudiência, a capacidade de ouvir os espíritos. Basicamente, é isto. De ouvir os sons do mundo espiritual. Mediunidade olfativa, né? Se diz mediunidade olfativa, mas às vezes ela é paranormalidade olfativa. Por quê? Quando eu percebo cheiros do mundo espiritual, né? De espíritos presentes, né? Ou de coisas do mundo espiritual, a mediunidade é mediunidade olfativa realmente, o que está intermediando com o mundo espiritual. Se são energias do ambiente, energias de outras pessoas que eu sinto o cheiro e percebo a qualidade, é uma paranormalidade olfativa, né? E como é que ela se dá? Quando a energia ela é boa, positiva, ela emite odores positivos, como de flores, incensos, né? Cheiros perfumados, agradáveis. Quando a energia é negativa do espírito da pessoa, do ambiente, cheiros desagradáveis, fedor, coisa podre, entendeu? Sensitividade, a capacidade de sentir as energias. Ela é paranormalidade quando eu sinto de outras pessoas, do ambiente. E quando eu sinto os espíritos, é mediunidade. É os dois ao mesmo tempo, porque a pessoa vai sentir tanto de pessoas encarnadas como desencarnadas dos ambientes, né? Mas quando intermedia o mundo espiritual, é mediunidade, né? Se for uma energia negativa, vai ser uma sensação ruim. Se for uma energia positiva, vai ser uma sensação boa. Dá sensações, sentimentos, emoções bons, se for positivo, né? Negativo, ao contrário. Mediunidade de cura é quando a pessoa
é instrumento dos espíritos e consegue curar através da influência deles. Temos muitos médiuns de cura famosos, né, ao longo da história aqui no Brasil, né? Alguns controversos, mas que também tiveram o dom de cura, que eu não vou citar o nome, acho melhor não. Mas também, assim, a mediunidade de cura também se configura junto com a paranormalidade de cura, que é você ter a capacidade, a sua energia mesmo de curar, né? Então você pode aplicar os dois, curar pela sua própria energia, capacidade, pela sua aura, assim como também receber a ajuda de espíritos, né? O Mestre Jesus era um curador, né? O Mestre Sai Baba também, na Índia, era um curador muito famoso, né? A telepatia, a capacidade paranormal de ler o pensamento de outras pessoas. Às vezes acontece entre pessoas próximas, né, de sentir bastante o que a outra está pensando. É muito comum isso, né? Só não é comum a telepatia desenvolvida, né? Como mostra em alguns filmes, alguns personagens de filmes. Acho que pode acontecer. Telecinese, a capacidade de mover os objetos com o poder da mente. Se eu não me engano, ela também é chamada de psicocinese. Se eu não me engano, tem uma pequena diferença entre as duas. Mas você move os objetos com o poder da mente. Quando isso está desorganizado, né, involuntário, aí vira um fenômeno poltergeist, né? Chama fenômeno poltergeist, que é quando cai panela, cai um bocado de coisa ao redor da pessoa, sobe e leva, sem a pessoa controlar. Quando a pessoa controla, é a telecinese. Acredito que é mais uma paranormalidade, mas pode haver também uma influência de um espírito, né? De provocar, e nesse caso, seria uma mediunidade. De um espírito sobre o médium que vai provocar o efeito, né? De telecinese. Teleplastia é também chamada de materialização, capacidade de materializar objetos do nada, ou da matéria que existe no nada, né? No universo. Quem fazia isso também é o Mestre Sai Baba, né? Na Índia. Ele tinha essa capacidade de materializar objetos. Psicofonia é a capacidade de falar o que os espíritos têm a dizer. Quando a pessoa perde a consciência por completo e o espírito fala controlando o aparelho vocal da pessoa, se chama incorporação, né? Controla o corpo, a mente da pessoa. Se chama incorporação. Muito comum, né? Até nas religiões afro-brasileiras, esse tipo de mediunidade. E no espiritismo também. Quando a pessoa tem consciência do que está fazendo e ela só intui e dá a mensagem do espírito, ou escreve um livro baseado no que o espírito colocou na mente da pessoa, é canalização, se chama canalização. Psicometria é a capacidade paranormal de você tocar um objeto e ler a sua memória. Por exemplo, digamos que eu toquei esse objeto aqui e sentir, né? Tive a visão do dono, senti como é o dono, como é essa personalidade, entendeu? Me veio à mente a pessoa que possui aquele objeto. Isso é um tipo de captação de informação. Psicografia é a capacidade que alguns médiuns, como por exemplo o mais famoso Chico Xavier tinha e tem, de ser guiado pelos espíritos, perder o controle
da mão, por exemplo, o espírito tomar o controle da mão e a pessoa escrever a mensagem do mundo espiritual, ou escrever o livro também. Desdobramento, a capacidade de sair o espírito, a alma da pessoa do corpo e viajar pelo mundo espiritual. Isso acontece muito com a gente quando a gente vai dormir. Quem aqui já teve sonhos lúcidos, que você teve um sonho muito real, né? Em que você visitou lugares, ambientes e pessoas, pode ter sido aí também um desdobramento, né, da alma que sai do corpo. Alguém que já teve alguma experiência de ver o próprio corpo na cama. Ou quem teve experiência quase morte, que também tem essa experiência. Desdobramento. Tem vários tipos de desdobramento, né? Tem o etérico, o corpo etérico, tem do corpo astral, tem do corpo mental. Mas isso aí é um aprofundamento. E o dom do verbo, o poder do verbo, que é a capacidade que algumas pessoas têm de abençoar e de amaldiçoar usando somente a palavra, né? Talvez você já tenha conhecido alguém assim. E geralmente os pais têm de certa forma esse poder bem desenvolvido sobre os filhos, por isso tem que tomar cuidado com o que diz sobre os filhos. Embora todos nós tenhamos o poder da palavra, mais ou menos desenvolvido, esse poder do verbo é especialmente desenvolvido por algumas pessoas, de forma mais ostensiva, como chama, mais desenvolvida realmente. Tá certo? Então é isto. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha e deixe seus comentários. E vamos falando sobre espiritualidade. Gratidão.